Fala aí, beleza? Aqui é o Gabriel e hoje eu vou falar sobre Secret Level. Na verdade, eu queria fazer uma coisa diferente. Ao invés de simplesmente falar, eu queria tentar conversar e elaborar um pouquinho sobre essa série que eu comentei antes. Eu estava bem ansioso pro lançamento, para assistir. Eu continuo muito feliz e muito ansioso para continuar a próxima parte. Eu vou explicar isso para vocês. Mas o que que é Secret Level? Secret Level é uma série desenvolvida ali pelo Tim Miller, a mente por trás de Love, Death and Robots. Se você não viu, por favor, veja Love, Death and Robots. É muito bom e é da hora pra caramba. Eles seguem a mesma estrutura, tanto Secret Level quanto Love, Death and Robots. Eles pegam várias histórias e colocam cada uma num episódio de uma série. No caso do Secret Level, a gente tem 15 episódios e cada episódio conta uma história de uma franquia de um jogo. E essa é a diferença do Love, Death and Robots, lá eles têm histórias criadas para ser parte de uma série. Aqui a gente tem uma história feita num universo, uma cena ali, em algum momento, de algum jogo. Então aqui vai a primeira parte interessante. É muito legal. Porque os jogos que são tratados ali não são necessariamente os maiores jogos de todos, nem os melhores jogos de todos, nem os mais famosos atualmente. São jogos que fizeram alguma parceria ali com o pessoal, o Tim Miller talvez, o pessoal da Amazon que está financiando tudo isso, e decidiram fazer essa série. E cara, é muito bom, é muito legal. Eu fico um pouco chateado assim, porque eu vi pessoas falando mal e comentando assim: pô, cara, mas parece um monte de comercial. O pessoal não tinha. A promessa do Tim Miller era: você não queria ver mais daquela cinemática que tem no jogo, você não acha a cinemática que tem no jogo da hora? Vou fazer uma série, episódios grandes, com aquela cinemática expandida ali num episódio inteiro. E realmente isso é entregue. E eu entendo também a reclamação do comercial, porque às vezes as histórias elas parecem meio desconexas e parece que elas não agregam muito, talvez, na franquia ali, no jogo e etc. Então, faz sentido de certo ponto, mas eu acho que o pessoal falando isso, eles estão desmerecendo um pouco o esforço e o trabalho dessa série, que é comemorar games, sabe? Trazer games para um público maior. Quem geralmente assiste só série e vê só filme, não joga videogame. Então, tem muita gente ali naquele mundo que não conhece as histórias de videogame e não acha que videogame tem histórias que podem ser contadas. E eu acho que essa série ela pode dar a fagulhazinha na cabeça de quem tá vendo. De, pô, cara, isso é um jogo? Essa história é um jogo? Esse visual? Isso daí é um jogo? Não sabia que isso poderia acontecer. E também, pra quem conhece jogo, conhece série, conhece tudo, é da hora, cara. É um bagulho legal de assistir. Não precisa ser um One Piece da vida, um Dragon Ball que vai ter 10 mil episódios. Às vezes aquele episódio ali você vai assiste várias vezes, como eu já fiz com Love, Death and Robots, e ele se vale por si só. Ele também pode adicionar alguma coisa naquela franquia. E pode ser simplesmente uma coisa que você viu e não vai fazer mais nada com isso. É uma coisa legal que você viu. Você vai lembrar daqui pra frente, pô, Secret Level é legal. Pô, tem uns episódios foda lá. Igual Love, Death and Robots. Tem foda. É uma história que ficou. Não precisa ser o Oscar Game of the Year. Então, eu sou um grande defensor dessa série e eu gostaria muito de convidar você a assistir. São vários episódios, várias franquias de games diferentes. Eu não imaginava alguns que apareceram lá. E realmente, alguns eles são um pouco mais contidos. É uma historinha ali que acontece, uma historinha que às vezes não tem nada a ver com aquele mundo, mas pegaram um mundo para contar aquela história. E tem história sim que ela ajuda a incrementar a narrativa do jogo ou daquele universo, daquela franquia. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, se vocês gostaram, se acharem interessante, pega agora, vai lá ver na Amazon. É muito importante dar essa visualização pessoal, porque pô, os caras são foda. Se você não sabe como funciona, Netflix, Amazon, Disney, eles validam se vale a pena continuar investindo naquilo se você assistiu. Então, se você não clicou lá, mas falou, é legal, porque eu vi alguém falando que é legal, não adianta nada, entendeu? Então, clica lá e assiste. E eu acho que você vai gostar bastante se você der essa chance. E mais uma questão. Ah, eu gosto daquele jogo ali, eu vou ver só aquele episódio. Legal, vê como o primeiro, não segue a sequência, vê ele primeiro. Mas assiste os outros, porque tem coisa ali que realmente não é o jogo que eu jogo. Mas é uma história legal, é um episódio que pode ser legal. E são curtinhos, não vai perder muito tempo, você vai gostar. Então confia em mim, confia nesse meu apelo e dá uma chance. A partir daqui, eu vou começar a dar um pouquinho de spoiler. E como eu valorizo muito a primeira impressão da gente, descobrir uma parada sem saber o final dela, eu vou pedir para você, vai lá ver a série e volta aqui se você quiser falar um pouquinho mais sobre os episódios que lançaram. E se você quer tomar spoiler, tá avisado.
São 8 episódios que saíram por enquanto, mas vai sair mais 7, um total de 15. Eu vi que vai sair dia 17 de dezembro, então vamos esperar um pouquinho. No momento a gente tem 8 aí para conversar. Bom, pessoal, tive uma lembrança aqui que se você procurar na Amazon Prime por Secret Level, provavelmente você vai achar a série. Mas se você procurar por Nível Secreto em português, você vai achar bem mais rápido. Então, usa essa diquinha minha aí para você conseguir ver a série o quanto antes, sem perder muito tempo. Valeu! Bom, o primeiro episódio da série ele já chega assim para mostrar que a gente vai fazer animação de última qualidade. É muito legal. Cada jogo você vai ver que tem um estilo um pouco diferente de animação, então é difícil falar para você qual que é a melhor animação, mas todos são muito bons. Todos têm aqui um nível absurdo. E momentos específicos também que você pode pegar em cada um que vai superar um ou mais do outro. Então, o primeiro que teve é Dungeons and Dragons, a franquia clássica, né? Todo mundo conhece, D&D. E eles fizeram ali uma historinha bem simples, na minha visão, de uma party, né? Uma galerinha que juntou para fazer uma missão, uma aventura. Aí você tem ali o mago, tem o druida, tem o guerreiro, tem o monge, sabe? E eles estão numa missão de resgatar uma pessoa e levar para um outro lugar. Bem simples assim. Mas eles entendem que essa pessoa, eles descobrem que essa pessoa ela tem alguma coisa dentro dela, um espírito, uma entidade, algo dentro dela que fica falando na cabeça. E aqui já vai um ponto que eu achei muito legal. Geralmente, assim, existem esses personagens que têm algo dentro deles, né? Por exemplo, o Naruto tem lá a Raposa de Nove Caudas dentro dele. O Ed Brock tem o Venom dentro dele. E tem aquele diálogo sempre entre um e o outro, né? E eu achei interessante desse que realmente o menininho ele tem uma parada dentro dele, ele não sabe o que que é, ele não sabe controlar, e esse negócio tá querendo tomar conta dele, tá querendo influenciar ele. Só que é de uma maneira muito, eu diria assim, abrupta e talvez é uma pressão que é interessante pra caramba de ver. E o jeito que eles trataram eu achei bem legal. Então, apesar de ser uma história simples, eu achei esse elemento muito interessante, assim, porque parece que ele não consegue viver no mundo dele porque a voz na cabeça dele não deixa. Eu acho que fizeram um bom trabalho. O visual é fenomenal, como eu comentei. E sendo um mundo D&D, você vai esperar por magia, dragão, né, espada e etc. O final tem ali uma cena muito pesada, super pesada, marcante, né? Parece uma criatura ali. Eu falei que eu ia dar spoiler, mas eu não vou dar totalmente spoiler, tá? Mas aparece uma criatura ali clássica do D&D que você fala assim, porra, que foda. Me dá um filme nessa parada aí, velho. No, 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 we have to go. We have to leave now. It's going to be okay. O segundo episódio que saiu é de Sifu. Cara, eu diria que talvez é o melhor episódio artisticamente falando. Porque Sifu é um jogo que tem uma art style, né? Um estilo de arte bem único, bem diferente e bem específico. Mistura ali ó, a questão um pouco mais oriental, chinesa, né? Porque é a ideia, mas com um polimento que eu não saberia dizer com termos técnicos, mas um polimento, um estilo de visual cartunesco, talvez mas muito bonito, que encaixa perfeitamente, sabe? Cria ambientes completamente diferentes. E eu acho que eles quiseram pegar esse visual do jogo e falar assim, vamos animar pra caralho em cima dele. Vamos colocar muito detalhe. Se o jogo não conseguia colocar detalhe, porque milhões de razões, a gente vai colocar em 10 minutos de episódio. E aí aqui já tá o maior problema pra mim. Cara, só 10 minutos de episódio. São episódios curtos, como eu comentei, mas 10 minutos, velho, é muito pouco. Se vê assim, a coreografia, a narrativa que vai sendo criada, é tudo ferrado de legal. É muito bom. E esse aqui é um grande caso, na minha opinião, de um episódio, né, dessa série, que ele não adiciona uma camada a mais assim de história que a gente não sabia pelo jogo. Pelo jogo a gente sabe tudo o que acontece aqui, mas ele aprofunda um pouco do que a gente viu no jogo, entendeu? Então ele pega ali uma situação, uma parte do jogo, que seria a segunda fase, que é o clube, e ele elabora um pouquinho mais em cima dela, de uma coisa que a gente não vê necessariamente no jogo daquela maneira. A gente entende aquilo pelo jogo. Tá meio abstrato, mas é tipo. A ideia do jogo é que a gente vai envelhecendo quanto mais a gente morre. E esse personagem que a gente vê no Sifu, ele tá buscando vingança. Então ele tem que matar 5 caras que matou o pai dele. Só que nessa aventura de matar os 5 caras, ele enfrenta uma porrada de gente, tipo Jack Chan nos filmes clássicos, sabe?
e ele morre. E toda vez que ele volta velho. E a parada desse episódio é mostrar se vale a pena realmente você dedicar sua vida inteira na vingança. Sendo que ele conhece uma mulher antes, né, no começo do episódio, que ela dedica a vida inteira a cozinhar. E, pô, agora que ela tá com 60, 70 anos dela, a cozinha dela é fenomenal. E aí fica nesse comparativo, né? O cara tá perdendo a vida inteira, envelhecendo pra caralho, só pra ter uma vingança. É interessante porque é um conceito que a gente vê toda hora no jogo, mas talvez não fica 100% claro. E aqui eu acho que eles aprofundam legal. O próximo episódio que a gente tem é de New World. É um jogo aí que, se não me engano, é um MMO. Posso estar errado, me desculpem. Mas eu tenho nenhum conhecimento sobre, na verdade. Não sei muito bem como é a história. E me surpreendi pra caramba, cara. Porque é um episódio assim. Ele começa meio bobo, começa meio forçado, de certa maneira, com dois personagens ali, né? O rei e o ajudante dele. Mas, cara, com o tempo você começa a achar engraçado, você começa a gostar dos personagens. Você vê ali que o jeito de ser bobo, meio forçado do rei, faz sentido com o contexto dele. O ajudante tá sempre ali à disposição do jeitinho dele. E o episódio vai crescendo numa história que te lembra muito um MMO, que é o objetivo do jogo, que você vai farmando, né? Vai batalhando, conquistando, lutando contra vários mesmos, às vezes o mesmo inimigo várias vezes para você conseguir um item melhor e ficar um pouquinho mais forte para derrotar um outro inimigo. Então, essa dinâmica do jogo é traduzida no episódio, mas de uma maneira muito sutil, na minha opinião, e divertida, principalmente divertida. E no final, assim, ele, tipo, tem uma lição de moral, sabe? O He-Man falando assim, você, eu quero aprender os episódios. Tem uma parada assim no final. Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. E, tipo, dedicar as coisas, nem tudo vem fácil, sabe? É uma coisa do gênero. E eu gostei bastante, cara. E o mais interessante de tudo, na minha visão, é que eu tava achando muito divertido o personagem principal, apesar dele ser bobo. E eu tava pegando que, se você vê em inglês, faz mais sentido, isso que eu tô falando. Se você vê em português, desculpa. Mas quem dubla ele, quem narra ele, é o Arnold Schwarzenegger. E, cara, eu adoro o cara. Eu adoro o ator. Tudo que ele faz eu gosto de ver. E ele tem aquele jeitinho dele. Cara, é idêntico o personagem, sabe? Eles casaram muito bem, porque a voz dele, o personagem é grandão e o jeitão dele é meio bobão, então misturou perfeito. E tem uma porrada de referência a filmes do Arnold dentro do episódio. Então, é tipo. Eu não sei se isso incrementa alguma coisa na história, provavelmente não. E isso até seria um bom episódio de comercial, realmente. Mas eu achei que a ideia de você pegar um ambiente, né, e construir uma história em cima dele é interessante, tá ligado? Eu não preciso criar uma história para abalar o próximo episódio, o próximo evento do jogo, sabe? Então, eu gostei bastante, foi um episódio assim que eu terminei bem contente e feliz porque foi legal. The minion is mine. Let's deliver! The minion. O próximo episódio que a gente tem é do Unreal Tournament, que é uma parada que eu nunca joguei, mas já vi falar um pouquinho sobre. É legal porque, de certo modo, ele começa numa vibe completamente diferente de onde ele acaba. Você traz ali aquela ideia do robô que trabalha, é maltratado, ppp. E aí ele vai tomando consciência, como se fosse uma consciência de classe, talvez, e ele vai se rebelando contra os agressores, os dominadores dele. Só que de uma maneira interessante. De primeiro, mais assim, sorrateiro, mas depois enfiam ele ali num pão e circo, né? Num campeonato só pra matar um outro e a galerinha dar dinheiro e curtir. Mas ele leva aquilo como uma maneira de se rebelar. Que daí também até me lembrou agora, né? Falando alto, Hunger Games, Jogos Vorazes. Acontece isso, né? A personagem principal lá entra naquela batalha, que é muito para agradar o público e tudo mais, mas ela usa daquele negócio, daquele meio, para conseguir mostrar a revolução, a rebelião, que ela tem força
pra salvar todo mundo. E é a mesma história aqui, sabe? Pelo pouco que eu sei que isso não tem nada a ver, assim. Se não tem nada a ver, talvez tem muito pouco a ver com o foco principal do Unreal Tournament, que é um jogo mais competitivo, até onde eu sei. Mas eu achei que é uma boa adição também. É a mesma ideia do anterior. Ele pega um ambiente e constrói uma história em cima que fecha perfeito ali. Eu achei que o final, assim, ele é bem satisfatório e ele termina de uma maneira, assim, que completamente diferente do começo, como eu comentei, mas bom e legal. Bom, aqui eu preciso me preparar para falar, porque o próximo episódio, galera, é sobre o Warhammer 40k Space Marine 2. E, cara, é uma ótima obra do universo de Warhammer 40k, mas principalmente é uma adição fenomenal para a narrativa do Space Marine 2. E por que que eu tô falando isso? Porque esse é um episódio que faz bem diferente dos outros e ele realmente adiciona a história. Então a gente tem lá o Space Marine 1, Space Marine 2, legal. Acabou o Space Marine 2, a gente vê o Titus indo para uma missão. A gente não sabe que missão é essa. Alguém chamou ele para uma missão. E aqui mostra que talvez seja essa missão, ou talvez é uma das próximas que ele vai fazer. Curiosamente, nessa missão, acaba que explora um pouquinho mais do passado dele. Não com aqueles flashbackzinhos de ver a mamãe, papaizinho, não. Uma parada super Warhammer, super dark, sem esperança, sombrio e, cara, muito foda. Eu achei fenomenal. É uma história, assim, que complementa pra caramba o personagem. Até faz mais sentido coisas que a gente vê nos dois outros jogos. Eu acho que se você quer jogar o jogo, joga o jogo e vê a série. Ou vê a série e joga o jogo. Vai fazer muito bem pra você, porque é um complemento ótimo. Eu acho que, em questão de recriar o Warhammer, eles fizeram uma maravilha aqui, né? Perfeição. Em questão de recriar a ação, cara, o que que é aquilo? A ação desse episódio é absurda. É tipo puro Warhammer. Você entende o que que é um Space Marine vendo esse episódio. Então, tira o que eu disse antes. Não joga o jogo, não. Vê esse negócio e depois você vai querer jogar o jogo. Porque é igual, é foda, é muito bom. E aqui tá um pouquinho do porquê que eu fiquei bem feliz. Porque eu adoro, eu curto muito Warhammer. E esse episódio, ele talvez o melhor episódio. Na minha opinião, de fã e sem favoritos, mas todos são muito bons. Então, esse episódio eu queria que fosse um filme inteiro dele, sabe? Eu queria rever milhões de vezes, porque é muito legal, muito bom. Assista, por favor. Pelo Imperador. Bom, o próximo da nossa lista aqui é Pac-Man. E, cara, o que que aconteceu? O que que é esse episódio? E aí entra uma coisa interessante, né? Eu lembrei assim que no Love, Death and Robots sempre tem um episódio estranho, um episódio que você termina assim, às vezes parece que não entendeu nada, aí você vê de novo, você entende alguma coisinha, sabe? E esse pra mim, ele casou de ser esse episódio estranho. Não que eu não tenha entendido, mas ele é um pouco diferente e um pouco abstrato, talvez de alguma maneira. É um episódio ali onde um ser nasce, sai de uma cápsula e ele é meio que movido, guiado por uma bolinha falante que fica flutuando, uma bolinha amarela. Presta atenção. E aí ele vai vivendo, vai descobrindo que ele tem que comer, tem que sobreviver, acha uma espada, e a bolinha fica falando, ó, come, senão você vai ser comido. Come, senão você vai ser comido. E aí a gente vai ver que ele fica nesse loop infinito de comer e para não ser comido, comer para não ser comido, comer para não ser comido. Até que ele acha lá um portal principal que ele vai, em teoria, sair de lá, do labirinto que ele estava preso. E tudo é isso a bolinha explicando para ele. Só que a parada interessante é que a bolinha é o Pac-Man, é o Come-Come, né? Como todo mundo conhece. Ele tá tentando sair desse loop, desse labirinto. Então ele tá tentando. Ele precisa de alguém, como se fosse um condutor, né? Pra sair dali. E eu achei muito interessante como ele vai controlando o personagem. Por dar errado no final, isso é um baita no spoiler, desculpa. Ele fica meio assim, pô, cara, a repetição te ensina, a repetição te ensina. E ele mesmo falava isso pro carinha, que o carinha morreu. E agora ele tá falando para ele, a bolinha falando para ela mesmo que eu preciso tentar de novo, porque eu vou sair daqui. Então, ele é interessante, é um episódio bem legal e bem diferente, assim, de todos, na minha opinião. Eat or be eaten.
Bom, se na questão de arte eu falei pra vocês que Sifu é o mais da hora, esse aqui talvez seja um dos mais realistas, talvez até pela temática. Crossfire, cara, tem um episódio de Crossfire. Se você já jogou, você vai saber que não tinha muito da onde tirar a história ali, mas eles tiraram. E é uma história interessante. Pode de primeiro momento passar assim como, pô, foi bem bobinho, mas eu acho que foi legal e bem feito do jeito que foi feito. É, ficou meio ruim a frase, mas é isso aí. É, você tem ali dois grupos de mercenários, uma organização de mercenários, trabalhando para pegar um cara com uma maleta. E esse grupo de mercenários, esse grupo tem o cara da maleta e eles precisam levar o cara até tal lugar, até a fronteira. E esse outro grupo precisa pegar o cara da maleta e fazer alguma coisa com ele. É, mas eles dizem que a maleta é mais importante que o cara. Então, entende que aqui a galera quer o cara, mas o cara quer a maleta, e aqui a galera quer só a maleta. E aí, cara, tem um monte de confronto. Parece um filme de ação. Muito legal, porque a ação desse episódio, ela é muito bem feita. E ela é diferente. Não é aquele filme de qualquer coisa, tiro pra todo lado. Tem ali uma estratégia, tem ali um jogo de time, dos dois times, né, um contra o outro, como se fosse realmente uma partida de Crossfire. Então é legal que eles traduzem, né, um pouquinho daquela da partida ali no episódio. Tem uma brincadeira ali, uma temática de esse grupo de mercenários fala assim, cara, a gente faz o que precisa fazer, mas não ultrapassa essa linha, porque a gente não é vilão. Esse outro grupo de mercenários, de organização, mercenários, eles falam a mesma coisa. A gente faz o que tem que fazer, mas ó, a partir daqui não, porque a gente não é vilão. E o cara com a maleta que tá contratando essa galera pra fugir e tudo mais, ele falou, cara, eu preciso fazer isso porque eu não sou vilão. Então, tipo, todo mundo não se acha vilão, sabe? Mas estão se matando, estão se atirando ao invés de conversar. E é legal porque isso faz muito sentido com a realidade, né? Se a gente pega pra ver governos aí, governos eu digo países contra países, né? E até mesmo pessoas, né, dentro do próprio país, igual o nosso país está super polarizado, cada um não se acha vilão. Mas às vezes a gente está fazendo o papel de vilão, porque a gente não conversa para achar um meio comum ali, né? Então é legal, porque é simples, mas eu acho que foi bem feito ali dentro para mostrar essa ideia de às vezes você não se acha vilão, mas você pode ser porque você não tá vendo o lado do outro. E o outro também. Package is still in the first car. Stand by. Get cover! Get cover! Get off the X! Cara, e por fim, o último episódio que a gente tem até agora é Armored Core. E, cara, que da hora, né? Eu não imaginava que fosse ver uma coisa do Armored Core. Pra quem não sabe, é um dos jogos que a From Software trouxe de volta a eles. Fizeram o 6, lançaram o ano passado. Mas é uma franquia de jogos que eles lançavam bem antes ali dos Dark Souls, Demon Souls da vida. É uma franquia de que você usa mechas, robôs e batalha contra outros robôs. E eles trabalharam muito bem em cima de um personagem só que é interpretado por Keanu Reeves. E Keanu Reeves novamente mostrando que ele sabe superar todas as nossas expectativas com ele quando ele tá fazendo ali um papel dentro de jogo, né? Igual no Cyberpunk, que ele é fenomenal lá. E esse episódio aqui eu achei bem legal. O visual dele tá impecável, maravilhoso. Tem umas cenas de ação assim de cair o queixo, explosão para todo lado, ação de robô e uma ação assim diferente, sabe? Não é igual tipo, até lembra um pouquinho um Transformers, mas é um pouco mais naquela vibe japonesa dos mecha que voa, tal. E cara, é muito legal, é muito top. Eu acho que a história, ela não ficou claro pra mim, talvez eu precise pesquisar um pouco mais. Porque ele não deixa exatamente claro quem que é o piloto, né? O cara que tá controlando o mecha e a gente tá acompanhando, mas a gente vê que tem uma tatuagem grandona assim de um corvo nele. E por essa tatuagem a gente pode lembrar, se você jogou o 6, que o personagem que a gente usa se chama Raven, que é a tradução pro corvo ali que ele tem. Então eu acredito que, tipo, eles trazem um pouquinho mais de conhecimento desse personagem que a gente usa lá no jogo, que ele também não é explorado 100% no jogo, sabe? Fica bem... a gente mais conhece do mundo do que nosso personagem. Eu acho que esse episódio da série, ele busca ali explorar um pouquinho mais esse personagem, os dramas deles e etc. Cara, se eu tô certo nessa minha visão, nessa minha análise, é muito foda, porque adiciona uma parada que não tem no jogo, sabe? E complementa pra caramba. Então, depende. Se eu tiver certo nessa análise minha, é bem legal. Se eu tiver errado, eu acho que talvez a história perde um pouquinho do peso dela, mas continua sendo bem legal também, então ignora. E cara, eu acho que esse aqui é um ótimo episódio também e indico bastante jogar o jogo. Ele é um jogo divertido, bem diferente do que eu já tinha jogado.
E se você gosta de robozão, essas paradas, você vai apaixonar. It ain't enough. Bom, pessoal, é só um pouquinho de tudo isso que eu queria falar. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco longo, vou descobrir quando eu editar. Mas assista a série. Se você tá voltando aqui agora depois de assistir, deixa seus comentários aí. Vamos conversar dela, vamos divulgar, porque, pô, cara, é uma parada muito legal. Essa série eu fiquei muito feliz dela existir e espero que tenha mais temporadas e faça bastante sucesso. E que a galera curta, né? Porque realmente é um negócio para se curtir. A gente só precisa ter um pouquinho de maleabilidade, talvez, na hora de interpretar ela e não achar que tudo tem que ser igual às outras coisas. Então, fica aí uma grande indicação da minha parte. Assista a série e me conte o que você achou depois. Vamos conversar sobre. Até mais. Falou!